Oi, gente, tudo bem por aí? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, sou CEO da ATA, sou terapeuta sistêmica e estou aqui de novo fazendo mais uma entrevista super integrativa e super interessante para vocês. Quem está aqui comigo é a Denise De Santi. Ela é psicanalista e é dona do Instituto Denise De Santi lá em Portugal. Ela é brasileira, mas ela está residindo em Lisboa, Denise? Isso. Lisboa. Tudo bem com Eu moro em você? Lisboa e tenho instituto em São Paulo e no Rio de Janeiro também, no Brasil. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Cíntia. Imagina que o prazer é todo meu. Nós vamos conversar sobre um assunto interessantíssimo. Somos ambas consteladoras, mas a Denise tem uma visão sobre um aspecto que vai deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. E na outra orelha a gente vai ter um monte de respostas, inclusive sistêmicas, mas respostas. E me diz uma coisa, você deu aí na sua introdução, fala um pouquinho de você, dos institutos que você tem, né, no Rio e em São Paulo, para que as pessoas te conheçam um pouquinho. Sim, eu tenho instituto no Rio de Janeiro, na Uhum. Tijuca, em São Paulo, no Brooklyn, e atualmente eu estou morando em Portugal, mas eu vou com frequência, né? Eu dou curso de formação online e faço atendimentos de constelação e regressão, tá? Isso é super importante. E esses atendimentos, eles têm relação com com a constelação que você faz ou você faz atendimentos independentes? Não, eu faço atendimentos de psicanálise, nesses atendimentos eu vou usando nas sessões aquilo que seria o caminho mais curto para a pessoa resolver a questão dela. Então, se a questão é um trauma, que eu posso voltar, fazer uma regressão e voltar para resolver mais rapidamente, eu faço uma regressão. Se a questão mais rápida é uma constelação, eu vou pelo caminho da constelação. Se não é uma questão que a nível de psicanálise tem que ser discutido mesmo, olhado para ela, para o inconsciente dela, então é uma sessão de psicanálise comum. É assim que eu trabalho. Ah, que interessante. Super, super utilizando várias ferramentas para chegar, né, Exatamente, eu a um vou. resultado. Maravilha. E Exatamente. me fala desse trabalho em constelação familiar. A gente tem um amigo em comum, que é o Maurício Sim, Jacoel, que ele também está morando, né, em Portugal, e foi ele que me passou o contato da Denise, e a gente conversou bastante sobre isso, e eu achei super interessante. Explica para a gente aqui, para que fique, né, para todo mundo ouvir, como é essa ligação que você fez, que a gente falou um pouco no telefone, e você sabe do que é que eu estou sim, falando, né? Que eu acho sim. que tem Nossa, tudo a ver, que tem tudo a ver. então, a constelação, né, eu vou falar de uma maneira, fazer uma introdução. Uhum. Você é consteladora, mas supostamente algumas pessoas que estão assistindo esse nosso trabalho de hoje não podem não conhecer, né? Uhum, claro. Então, a constelação, ela trabalha com uma ideia de que tudo é um sistema, né? A gente vive num sistema, se eu moro num apartamento, esse prédio é um sistema, se eu trabalho numa empresa é um sistema, e o meu primeiro sistema é o meu sistema familiar. Claro. E, e nós vivemos em um macrosistema, que é o planeta. Então, quando começou a Covid, eu fiquei pensando muito sobre ela. A primeira reação de todo mundo foi se assustar. Aquelas imagens da Itália com as ruas vazias, né, assustaram bastante. E eu fiquei pensando muito, refletindo aonde, aonde a gente poderia ajudar, aonde o meu conhecimento, o meu trabalho poderia ajudar de alguma forma as pessoas que procuravam o instituto naquela altura, muito assustados, muita gente em pânico, tinha gente que não dormia, gente que não comia, gente que pensou que não ia mais ter trabalho, enfim, Uhum. foi muito complicado. E nessa reflexão, né, eu olhando para o sistema das pessoas, eu percebi que as pessoas que estavam mais vulneráveis a ser contaminados pelo Covid naquele momento eram pessoas que tinham no seu sistema familiar alguma identificação com mortes
por pandemias. Então, pessoas que tinham familiares que tinham morrido de febre amarela, malária, sarampo, que recentemente teve de novo no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil todo, né? Teve uma nova epidemia de sarampo, ou mesmo da gripe suína, da gripe espanhola, pessoas que tinham essas mortes, né, no seu sistema, se identificavam e faziam inconscientemente uma leitura, né? Porque, para quem não conhece, nós trazemos toda a memória do nosso sistema familiar, dos nossos antepassados, está no nosso DNA. Hoje em dia tem até exames de ancestralidade pelo DNA, que você vai ver de onde você veio, lá atrás, qual a sua origem. Então, o nosso DNA ele tem toda uma informação genética, né? Ele tem toda uma memória celular. E quando a gente tem a memória celular de que alguém da nossa família morreu em uma epidemia, a probabilidade de nós olharmos para essa pessoa e inconscientemente dizermos: eu sigo você, porque eu faço parte desse sistema, né? Se você sofreu com isso, eu também sofro, porque essa é a história da nossa família. Então, essas pessoas inconscientemente se colocavam mais em risco do que outras. E essas pessoas, de alguma forma, estavam mais vulneráveis a serem contaminados, né? Ou a desenvolverem um quadro mais grave da doença. Então, eu comecei a fazer, na época eu fazia gratuitamente, 2 vezes por semana, eu montava grupos pelo Zoom e atendia as pessoas para fazer uma desidentificação, né? Eu reconheço que o meu sistema tem essa história, eu olho para ela, eu lamento, eu sinto muito, né? Mas até por vocês eu vou construir uma história diferente. Eu vou construir uma história de recuperação, uma história de saúde, né? De estabilidade, de longevidade. E o resultado foi muito positivo. Eu atendi muita gente, milhares de pessoas, porque os grupos eram grandes. Nós fazemos esse trabalho em grupos grandes, na altura. E eu pedia para as pessoas irem me dando feedback semanalmente. E a gente acabou descobrindo mais algumas coisas. Primeiro, que não eram só a identificação com pessoas que tinham morrido em pandemias, mas sim pessoas que tinham morrido em mortes coletivas. Coletivas, claro. Então, não era só o sarampo, ou a rubéola, ou a gripe espanhola, mas, por exemplo, nós pegamos assim várias pessoas que tinham perdido entes queridos na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra, e essas pessoas pegaram o Covid, né? E quando elas pegavam a Covid, elas me ligavam imediatamente, assim: Denise, olha, eu descobri que eu estou com a Covid e não estou bem. Então, a gente corria, fazia a desidentificação e essas pessoas tinham uma recuperação incrível, né? Mas foi muita gente, parentes que me ligavam com pessoas que tinham ido para o hospital, a gente fazia e a recuperação era muito rápida, muito rápida. Porque foi um trabalho muito positivo. Eu achei muito interessante essa informação que o Maurício me passou, né, sobre esse trabalho, porque eu ainda encontro muita gente que estudou, que é constelador, enfim, e que continua vivendo dentro de padrões de exclusão. E para quem me acompanha sabe, porque eu já fiz vários vídeos com esse conteúdo, um dos maiores problemas do ser humano como um todo, inclusive como civilização humana, né, é a exclusão. Nós somos sempre excluídos. Não é à toa que todo mundo tem dificuldade de imaginar que tem outras pessoinhas, outros seres, outras dimensões, porque nós sempre estamos achando que nós estamos sozinhos no universo. Um universo com trilhões e trilhões de galáxias, e só nós, da nossa raça, é que habitamos aqui. Isso é uma síndrome de exclusão completa da nossa civilização. Isso não significa que essa é a realidade, não significa
que as coisas funcionam dessa maneira, mas a gente vê o transtorno e o desequilíbrio que essa consciência excluída causa para a nossa própria civilização, né? Estamos É todos o não querer separadinhos. olhar, né? Claro, estamos todos separadinhos em guetos, né? Separadinhos em estados, em países, em cores, né? Nós nos distinguimos o tempo todo. Aquele é diferente de mim, eu sou diferente do outro. Nós estamos todos assim com a síndrome da separação muito enfatizada. E colocar essa visão dentro deste momento agora que nós estamos vivendo é uma maneira muito útil de ajudar e nos posicionarmos adequadamente dentro de um momento que engloba o país, o planeta inteiro. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece muito de eu olhar pessoas, são pessoas ou religiosas, ou pessoas filosóficas, ou pessoas ligadas a qualquer área e que tenha no básico, né, de uma constelação, elas acharem e verem as situações muito parcialmente, muito fechadinho dentro de uma caixinha, não é? Sim. Como é que uma pandemia que pela primeira vez na nossa história englobou o planeta inteiro, Para o mundo inteiro, exatamente é o que eu não é? pensava. Porque é Não a tem primeira como vez você. que isso acontece, né? E não tem. E eu pensei nisso no primeiro momento, eu pensei assim, eu via as pessoas constelando, né, a Covid. E a questão não adiantava constelar a Covid, porque assim, se a Covid veio e abrangeu um planeta inteiro, então ela não estava relacionada a um inconsciente pessoal. Não, é Ela coletivo. era um inconsciente espiritual, ela era uma coisa muito maior que vinha com uma proposta de aprendizagem, de mudança, de transformação, de postura, né? Então, ela tem que ser tratada enquanto constelação nos vários segmentos de consciência, desde a consciência pessoal até a consciência coletiva e espiritual, né? E cada um em sua consciência. Então, como as pessoas me procuravam naquele momento e a dor e a questão de resolver, naquele momento nós trabalhamos uma consciência pessoal, né? Mas a proposta da Covid é espiritual, porque pegou um planeta inteiro. Inteiro. Pela primeira vez estamos envolvidos coletivamente, conscientemente, com algo que mobilizou o planeta, e não algo que mobilizou uma raça, ou uma época, ou um país. Porque antigamente, na nossa história, era a Segunda Guerra Mundial aconteceu lá na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial envolveu aqui. Estados Unidos, né, o Japão, eram coisas distantes da nossa realidade. Não era todo mundo que tinha acesso a isso. A gente tinha acesso através de um livro, mas não existencialmente, né? Isso. Hoje não. Os nossos filhos e netos vão levar isso, que pela primeira vez há uma tecnologia, mesmo sendo um pouco rudimentar, uma coisa mais estratosférica, né? Mas é uma tecnologia que nos conecta ao mundo. Eu estou falando com você hoje e você mora em outro país, né? Do outro lado do Atlântico, a gente tem um fuso horário de 5 horas e é possível a gente estar simultaneamente falando no mesmo canal, vamos colocar assim. Isso. E isso é uma coisa para se pensar, é uma coisa para se olhar e falar assim, puxa vida, o que é que eu estou deixando passar, né? Que tudo isso que aconteceu veio trazer uma nova visão, uma nova maneira de ver as coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o que é que está nos conectando, Uhum. né? Nós temos a tecnologia, mas o que é que nos conecta? Uma civilização, talvez? Histórias, né? Crescimento. O que é que está conectando a gente? Esse vírus, ele não veio para exterminar o planeta, porque seria fácil, seria assim, né? Num passe de mágica, Uhum. seria fácil termos um vírus aí, né? Uma manipulação genética, um problema, como é que chama uma arma química, né? Uma bomba, né? Que destruísse rapidamente o planeta. A gente nem ia se dar conta que já não estava mais aqui.
Então, por que é que esse vírus está globalmente mobilizando todas as pessoas? E é complicado a gente perceber como a maioria não se dá conta disso. Independente dos casos que se foram, das pessoas que faleceram, das famílias que perderam outras pessoas, né? Amigos, familiares, enfim. Mas é um alerta para que a gente possa olhar a situação onde que a gente se encontra hoje de uma outra maneira, né? E o que mais que Sim, com você certeza. trouxe de informação nessa pesquisa? Então, eu observei, como eu te disse, eu observei o seguinte, que as pessoas que tinham famílias que tinham morrido em mortes coletivas no geral, elas também se contaminavam. Tipo a Mas queda de um avião? A queda de um avião que todos morreram? a Qualquer queda, tipo de exatamente, acidente coletivo, judeus, né, judeus, que claro. tiveram parentes que morreram, então assim, e como é que eu percebi isso? Faz um favor para mim, acende essa luz, tá escura. Eu vou acender a luz aqui, que Tá tá bom. anoitecendo aqui em Portugal, tá ficando mais escuro. Tá bom. Mas assim, eu percebi, como é que eu notei? Eu estava fazendo uma terapia num senhor que é judeu, e eu trabalho muito com sonhos na sessão de terapia, e ele disse para mim, Denise, é estranho, porque essa semana eu comecei a sonhar que eu estava numa guerra. Aí eu sonhei com guerra na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando ele disse isso, eu falei para ele, bom, então a gente tem que olhar para essa situação. Por quê? Porque todo mundo naquele momento estava usando muito essa coisa assim, nós vamos vencer essa guerra contra a Covid. Então, o inconsciente fez essa leitura. Claro. Olha, estamos numa guerra. E a minha família... Espera que não ligou aqui. Não está iluminando. Deixa eu ver. Melhorou? Para mim estava bom, mas melhorou, se ficou mais iluminado. Tá ótimo. Então, o nosso inconsciente começa a fazer uma leitura assim, né? Olha, a minha família morreu na guerra e agora quem está na guerra sou eu. Só que agora é uma guerra contra a Covid, né? Então, se minha família perdeu essa guerra, eu também perco. E então, na hora que me deu esse estalo, eu falei para ele, olha, você está vulnerável, vamos trabalhar isso agora, né? Aí ele falou, Denise, acho que é tarde demais, porque eu estou com febre hoje. Era o primeiro dia dele de sintomas. Então, ou seja, ele passou uma semana com o inconsciente elaborando isso, né? Para depois manifestar o sintoma. Mas, graças a Deus, a gente fez a constelação, nós fizemos, e ele teve sintomas leves, apesar da idade, do quadro clínico dele, que era bastante tenso, né? Ele era uma pessoa idosa, com pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, enfim. Tinha um quadro bem vulnerável. Para ter complicado, exatamente. E deu certo. Deu muito certo, ele ficou bem, se recuperou bem, muito bom. Fazendo um parênteses aqui, e as pessoas que estão vendo esse vídeo sabem disso, constelação não é um remédio, ela é um desemaranhamento, é diferente. E nós vivemos inconscientes e emaranhados dentro de histórias e repetições. Então, o que ela faz não é trazer uma função de antibiótico, o que ela faz é trazer algo à consciência para que a gente olhe, né, reconheça e por livre e espontânea vontade a gente possa, como adulto, se libertar de algo que está ali colocando. Quando a Denise fala do eu sempre digo que ela não é milagrosa, né? Ela não é uma coisa milagrosa, ela não faz milagre, né? Mas ela mostra dinâmica oculta. Por que que você está indo naquela direção? Né? Exatamente. Eu fui trabalhar naquela empresa e a empresa era horrível, a empresa não presta, a empresa não me paga, ela é responsável. Não,
A empresa tem uma parcela de responsabilidade, porque existiam milhões de empresas no planeta e você escolheu aquela. Por que você se colocou naquele lugar? Né? Qual é a sua parcela de responsabilidade? Eu acho que isso é uma coisa fundamental hoje. É Hoje, cada um olhar para a muito bem. sua parcela de Sim. responsabilidade em tudo. Né? Mesmo porque nós viemos de uma história de civilização onde, por causa de filosofias ou religiões, do poder que se utilizava contra contra os outros, nós aprendemos a achar e acreditar que a responsabilidade do outro, seja a igreja, Deus, um Deus que vai cuidar de tudo, que vai fazer tudo, né? Um governador que vai resolver a situação, né? Um presidente que vai mudar toda a situação, tudo está nas mãos do outro. Eu não preciso fazer nada porque eu já estou num processo de purificação, né? Ou de absolvição. E isso está tão enraizado dentro da gente que a gente acha de fato que é só colocar as coisas na balança e falar, bom, eu sou muito bonzinho, está tudo direitinho, a culpa é do outro, então ele que resolva. E eu tiro totalmente das minhas mãos o poder de modificar a minha vida, né? Porque nós temos o poder de modificar a nossa vida, a nossa história, mediante a atitude que a gente tem perante ela, né? Perante a vida que a gente quer ter. Né? E eu acho que essa reformulação também faz parte desse momento, né, que a gente está vivendo. Né? Também Né? Esse processo de responsabilidade, quer dizer, o que é que eu estou criando para mim? Não é? Porque é muito fácil achar que o outro que está criando tudo, né? O outro não importa o E quê. tem esse equívoco, muito na constelação, é muito comum esse equívoco. Por quê? Primeiro, porque a pessoa vai assistir uma constelação de grupo, ela vai fazer a constelação dela, então ela está ali sentadinha. E na cabeça dela, não é ela que vai resolver o problema dela. É o constelador e os participantes. Ela está ali passiva, assistindo aquilo. Erroneamente na cabeça dela. Erroneamente achando que está na passividade. Depois, e o segundo erro é achar assim, então eu estou vendo na constelação que a culpa não é minha. A culpa é da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, porque o problema veio lá de trás. Esse é o efeito então, colateral, de novo, né? mais uma vez, ela se isenta, né? Ela se isenta na hora que ela acha que ela está sentadinha assistindo passivamente, ela se isenta na hora que ela põe a culpa no outro. E não é essa a proposta da constelação, não é mesmo. Porque, na verdade, a gente deveria estar, pelo menos, né, modificando a nossa visão completamente em relação à nossa olhando para as feridas do sistema e assustando elas. Não, olhando para a nossa presença. Vamos começar pelo aquilo que é mais óbvio, né? Qual é a função da nossa presença aqui nesse planeta? Porque eu só tenho uma realidade. Eu vou nascer e vou morrer. Essa é a minha única realidade. O que é que eu vou fazer? Isso o resto, como eu vou viver, o que vai acontecer com a minha vida, o desenrolar de tudo isso, isso é uma outra história. Agora, a certeza, fato, é que eu vou nascer e vou morrer. Né? Nós duas nascemos lá no Brasil. Nós temos o nosso sistema. Isso também é uma certeza. Né? Porque às vezes a gente pergunta qual é o nome da sua mãe e do seu pai. Não, eu não tenho pai. Você tem um pai, senão você não estava aqui. Isso é uma certeza. Todo mundo tem mãe, pai, avós, bisavós, todo mundo tem. Senão não estava aqui. Isso é outra certeza que nós temos. Né? E nós fazemos parte de vários sistemas. Né? Nosso sistema familiar, o sistema onde moramos, da nossa cidade, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso país. Tudo gira em sistema. Tudo está inserido. Tudo está inserido. Exatamente. E essa é uma certeza que nós temos hoje. E eu acho que a constelação ela veio colocar esta nova visão sistêmica dentro da nossa caixola, porque nós não vivíamos dessa época, você deve ter a mesma época que eu, diferença de alguns anos, enfim, mas é assim, eu via Embratel, para eu saber de alguma coisa, eu pequena, né? Era aquela bolinha da Globo que aparecia e dizia, bom, via Embratel.
está acontecendo isso, ou aconteceu há uma semana atrás isso no nosso planeta, era assim, né? Sim. Hoje, então, nós estávamos completamente separados de uma realidade. Hoje, não. Hoje, nós estamos conectados com a nossa presença aqui no planeta. E é uma coisa simultânea. E essa percepção e realidade simultânea é que ela tem que alterar a nossa percepção. Porque se eu não alterar essa percepção, eu continuo a viver numa nova frequência com velhos arquétipos e velhas estruturas. E eu acho que aí é que está o grande desequilíbrio, não é? Um dos maiores desequilíbrios. Como é que eu olho tudo isso de uma nova maneira? Porque essa conexão também com acidentes coletivos, ela me remete a alguma coisa que ficou perdida lá atrás, não é assim? Então, falando nessa questão, existe uma outra visão, né, que obviamente se complementa. Tem um outro trabalho que eu faço que é com os gemelares, né? Uhum. Que são os gêmeos não nascidos, Uhum. né? Eu Eu fiz o faço esse curso, trabalho. Você fez o curso com a Graziella? Fiz, você fez? Eu também fiz. Ah, então. É. E eu penso que isso é uma outra questão que foi desencadeada em função da pandemia. Por Uhum. quê? Porque você é um pedacinho, né? Você é uma sementinha olhando para uma série de outras sementinhas que se subdividiram. Uhum. Então você começa a olhar para aquilo como você olha para o mundo, onde eu olho na janela e vejo um monte de gente, e de repente eu olho na televisão, como você disse, vi em Bratel e vejo as ruas desertas. E vejo é assim, eu passei por uma experiência nesse momento. Eu voltei, fiquei presa no Brasil, tinha ido participar de um congresso lá e fiquei presa porque os aeroportos fecharam. E eu não conseguia voltar para Portugal e eu estava muito desesperada para voltar porque os meus filhos estavam aqui. E então eu consegui naquele momento foi uma maluquice assim. Eu ligava nas agências, eu cheguei a comprar 3 passagens e eram canceladas, Uhum. até que eu consegui uma passagem para a França, sem saber se da França eu ia conseguir vir para Portugal, mas eu não consegui, eu tive que ir da França para a Alemanha, da Alemanha para Ah, Portugal. Mas o curioso, que é onde eu quero chegar, é que quando eu cheguei na França, imagina assim o aeroporto de Paris, que eu imagino que ele seja um dos mais movimentados do mundo, né, Charles de Gaulle. vazio. E eu chego lá e parecia cena de filme, né? Todo deserto, o aeroporto, tinha só eu, tudo fechado. Os cafés, os balcões de check-in, tudo fechado. E eu fiquei dormindo nesse aeroporto por 2 dias, sozinha. Não podia sair do aeroporto, não tinha ninguém, não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Então, essa sensação, eu acho que muita gente passou, de olhar e ver o vazio, e ver que, assim, o mundo acabou, tudo acabou, Uhum. e agora sobrei só eu estou aqui, só eu estou nesse aeroporto, né? Eu acho que isso desencadeia uma memória sistêmica, gemelar, Uhum. Uhum. né? Muito profunda, porque é a sensação de que eu tenho um monte de irmãos que de repente vão desaparecer, Desapareceram. né? E aí começa aqueles pânicos coletivos, né? E a culpa, Ah, né? na Por minha que que eu cidade fiquei? morreu tanto, são tantos casos, tantos morreram, todo mundo está morrendo. Nossa, eu acho que isso desencadeou muito, e acho que por isso também o método da doutora Graziella se espalhou tão rápido, Uhum. né? Porque foi uma questão que foi desencadeada em função da pandemia em tanta gente. Eu concordo e também tinha dito a ela, numa época que eu fiz uma entrevista com ela, e para quem quiser vai estar aqui na o linkzinho, né, do próximo vídeo que está lá no canal. Eu disse para ela, a constelação gemelar, ela dá um acesso
ao universo. Na verdade, nós estamos rompendo paradigmas e estruturas internas, né? A gente se imaginar dentro do útero é algo que nunca ninguém parava para pensar, né? Nós não vivíamos dentro disso, dentro dessas novas percepções. Nós não vivíamos dentro dessa nova visão, né? E eu acho que isso é fantástico, não tirando a intensidade, vamos colocar assim, Sim, da situação do momento, porque ela é intensa, em muitos lugares até dramática, mas ela também é um momento muito privilegiado que a gente está vivendo como raça humana, né? E é um momento que a gente precisa se integrar um pouquinho como civilização. Nós não temos essa consciência. E eu comentei com a Graziela nessa época, é, a, você imaginar que você está dentro do útero e tem muitas pessoinhas ali com você, e você acaba se sentindo ou responsável ou culpado, muda a sua uhum, percepção de que nós vamos entrar naquele universo. Somos todos um mesmo. Puxa vida, como eu estou conectado com todo mundo, né? Essa solidão sim. que você sentiu dentro de um aeroporto, um dos mais movimentados do mundo, né? Deve ter passado pelo inconsciente, né? Onde é que está todo mundo? Né? Cadê todo mundo, O que é então? que eu Cadê estou o fazendo mundo? aqui? Né? Onde é que eu É estou? exatamente isso. Né? Então, Cadê o mundo, né? essa percepção de que eu preciso do outro e o outro também está em mim, porque eu tenho isso, né? Existem pessoas que dizem, eu não gosto muito de gente, não, eu prefiro viver mais isolado, né? Enquanto estamos todos no mesmo lugar, é muito fácil a gente falar que não precisa do outro. Sim. É muito fácil, né? Eu prefiro ser mais antissocial do que social, porque você tem ao seu lado pessoas. Porque enquanto você não tiver de fato e concretamente, como numa situação dessa, vai vir à tona outros, né, padrões Quem e traz o outros seu alimento, movimentos. quem Claro que sim. processa. Uhum. Daí não tem jeito. E eu acho que essa é a razão principal mesmo desse momento que a gente vive, de trazer à tona coisas que estavam bem no inconsciente, né? Então eu achei mesmo fantástica essa visão, dessa conexão que as pessoas, e claro que também vou deixar outro parênteses aqui, não é todo mundo, né, que teve um problema ou na família ou de alguém que passou pelo Covid que está conectado com a perda coletiva, né? Perfeito, perfeito. Mas sim algo para se parar e prestar atenção, né? Aliás, você Independente, percebe numa família. Você tem uma família de 5 irmãos. Um se vai pegar, identificou, é claro, né? né? Por alguma razão. Claro que também sistemicamente a Porque gente é sabe ele que porque se ele que identificou com está, aquilo. exatamente, o porquê ele que vai se identificar. Mas de qualquer maneira, e eu gosto disso, eu gosto de olhar e falar, bom, o que é que isso está querendo dizer, né? Vamos olhar com carinho para essa situação, né? Para essa nova leitura, porque eu acho que isso é importante. É isso que abre a mente da gente e faz com que a gente saia das nossas caixinhas, né? Porque a gente vive enfiado um monte de caixinha, né? De Sim, latinha de sardinha ainda, né? Me fala verdade. uma coisa, Denise, você continua atendendo muitas pessoas com essa síndrome, vamos colocar assim, usar esse nome. Eu não sei como é que é a situação aí em Portugal, com Aqui essa está mais vertente tranquilo da agora. Delta. É, É. aqui já está mais tranquilo. São pouquíssimos os casos de Delta aqui. Nós estamos Uhum, no sentido já de abrir, uhum, né? Nós estamos agora mais de 70% da população aqui já foi vacinada, então já está no processo. Os restaurantes já voltaram a abrir de madrugada até 2 horas da manhã, tá, as escolas estão voltando, enfim, as máscaras já não são tão obrigatórias, são mandatórias. só em lugares onde tem uma concentração muito grande de pessoas. Então a vida parece que está começando a voltar ao normal aqui. Uhum. É E interessante aí, isso. Aqui houve uma reviravolta. Uma parte não quis se vacinar, não é uhum, todo, a maioria, eu acho que 60 ou 70% da população. Claro que a gente está falando em porcentagem, mas não em números, né?
porque os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, né? Então, proporcionalmente, dariam vários Portugais dentro dos Estados Unidos, né? Muitos. Então, dentro dessa proporção em porcentagem, aí é mais fácil do que aqui, né? Em número de pessoas, não. Mas a Delta está pegando as pessoas um pouco de perna curta, ou de calça curta, né? Principalmente crianças. Você comentou no comecinho do vídeo, eu cheguei a colocar no campo, não a constelar o vírus, porque eu não acho que a gente tem que constelar coisas assim. Ele veio por algum motivo e não é a gente que tem que fazer o movimento no campo. Mas eu coloquei ele não uma vez, várias vezes, e uma das 2 últimas vezes que eu fiz isso com o meu grupo, a gente via que ele teria uma mutação e estaria atuando mais em crianças do que em adultos, né? Então, era só para ter mesmo a certeza de ver a movimentação, na verdade, energética, né? Então, as crianças aqui, elas estão sendo vacinadas. Aqui é só a partir dos 12 anos. Então, aqui teve uma grande discussão, porque tinha aquela questão de causar problemas cardíacos, mas depois os médicos chegaram à conclusão de que eles acreditam que a vacina, entre prós e contras, ela ainda, os prós venciam, então eles estão fazendo essa vacinação. A vacinação não é obrigatória, em tese, porque depois você não pode fazer nada, não pode ir em lugar nenhum sem o certificado digital. De vacinação. Aliás, tudo é muito netuniano ainda, né? Na nossa visão, né? A gente não tem exatamente certeza de nada. Mas... Aliás, eu acho que isso é o que mais está incomodando nesse momento, sabia? É o não conseguir ter uma visão clara da situação e do que está por trás de tudo isso. No momento em que nós estamos sendo orientados e ensinados a olhar mais de frente para muitos aspectos da nossa vida, né? Aspectos da nossa família, aspectos dos relacionamentos, aspectos de preconceito, aspectos do mundo social, né? As doenças e os problemas mentais e desequilíbrios que as 3 últimas gerações estavam trazendo. Então, é um momento que a gente está sendo solicitado a prestar atenção e a gente não tem nenhuma informação muito concreta, né? A gente tem alguma ideia de algo, mas nada muito concreto. Mas é assim mesmo. Denise, foi um prazer bater esse papão. Foi muito bom também, Cíntia. Acabei descobrindo que você foi minha colega. Pois é. No curso. Qual que você fez? Eu fiz o segundo grupo. Eu fui da primeira turma. Da primeira turma, eu fiz a segunda. Mas é muito interessante, eu acho que tudo isso agrega muito, né? Traz muito conteúdo para a gente poder trabalhar de uma forma mais adequada. Agora a gente tem mais um motivo para se falar e manter essa e a gente vai se falar de novo, vamos ver se a gente marca uma live. Isso, uma live vai ser muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, curtido esse papo aqui com a Denise de Santi, psicanalista, consteladora, dona de vários, como é que chama? Você tem vários institutos? Não, mas são vários, não é franquia, porque você tem várias sedes, não me vem a palavra, né? São sedes. É uma rede. Muito bom. As informações dela vão estar aqui, tudo para vocês seguirem, e eu espero que a gente se veja. Qualquer dúvida, vocês podem inscrever. E a gente marca outro dia para responder. E a gente vai fazer uma live aí para ficar com isso aberto mais ao público. Denise, prazer imenso te ver. Prazer foi meu. E esse papo gostoso. Beijo grande para todo mundo.